Que Deus te abençoe grandemente. Deus vai cumprir o que prometeu a você, e esta oração foi preparada para um tempo em que a esperança precisa ser sustentada com maturidade e serenidade. As promessas de Deus não estão presas à velocidade dos dias, nem dependem das oscilações do momento. Aquilo que Ele declarou continua em movimento, sendo cuidado com fidelidade, mesmo quando ainda não se manifesta de forma visível. Nada do que foi prometido está parado. Tudo segue sendo conduzido com propósito e cuidado. Este é o nosso canal de fé e esperança. Antes de seguirmos, clique em gostei, inscreva-se e escreva nos comentários: Deus vai cumprir suas promessas. Esse gesto expressa uma decisão interior de caminhar com mais calma, viver com menos ansiedade e seguir confiando sem a necessidade de controlar os resultados. Com essa compreensão, a vida passa a ser conduzida com equilíbrio. Os pensamentos encontram direção, as emoções se estabilizam e as escolhas deixam de nascer da pressão do momento. Surge serenidade para avançar, clareza para discernir e firmeza para atravessar cada etapa. A promessa não apressa o caminho, ela sustenta cada passo até que o tempo do cumprimento se revele com segurança e propósito. Ao longo da vida, muitas promessas parecem distantes não porque perderam validade, mas porque estão sendo amadurecidas no silêncio. Deus trabalha em profundidade, fortalecendo o interior antes de permitir que o exterior se transforme. Esse cuidado impede que o cumprimento se torne um peso ou uma frustração, permitindo que ele chegue no tempo certo, sustentando e não desorganizando aquilo que foi construído com tanto zelo. Quando a confiança se estabelece dessa forma, a espera deixa de ser um espaço de tensão constante. O coração aprende a descansar, a mente encontra ordem e a ansiedade deixa de conduzir as decisões. Surge uma consciência mais clara de que Deus não precisa ser lembrado do que declarou, nem pressionado pelo ritmo humano. Ele continua fiel à sua palavra, mesmo quando o processo parece avançar de maneira silenciosa. O cumprimento da promessa não está condicionado à força emocional nem à constância humana. Permanece firme porque nasce do caráter dele, não do desempenho de quem espera. Essa compreensão traz alívio, pois o cumprimento não exige perfeição, mas repousa na fidelidade divina. Enquanto a caminhada segue, Deus sustenta, ajusta, fortalece e protege tudo aquilo que decidiu realizar. É nesse ponto que a fé se torna mais madura. Ela deixa de ser apenas expectativa de resultado e passa a se firmar na confiança do processo. Deus não cumpre promessas com pressa, mas com segurança. Ele considera o tempo, os detalhes e o impacto que cada cumprimento terá na vida de quem recebe. Nada acontece de maneira precipitada. A Escritura afirma em Hebreus capítulo 10, versículo 23: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. De base, essa palavra foi registrada pelo autor da carta aos Hebreus e dirigida a comunidades que enfrentavam desgaste emocional, pressão externa e um cansaço profundo na caminhada da fé. Muitos já não viam resultados imediatos e começavam a questionar se valeria a pena continuar confiando. O texto os lembra de que a esperança não se sustenta nas circunstâncias, mas na fidelidade constante de Deus. Ao escrever dessa forma, o autor não minimiza as dificuldades do caminho, mas conduz o coração a um novo posicionamento. Não há promessa de rapidez, e sim de constância. A fidelidade de Deus não se altera conforme o cenário, nem perde força diante da demora. Aquilo que ele prometeu permanece válido, mesmo quando o ambiente sugere o contrário. Manter a esperança firme, portanto, não significa negar a realidade, mas escolher não permitir que ela determine o futuro. Deus continua fiel, mesmo quando o interior oscila. Ele sustenta a promessa enquanto trabalha no ajuste do coração, preparando a estrutura emocional necessária para receber aquilo que foi prometido. A espera, quando vivida dessa forma, deixa de ser um peso e passa a se tornar um tempo de fortalecimento interior. O caráter se firma, a confiança amadurece e a dependência em Deus se aprofunda.
Ele não apenas cumpre o que promete, mas transforma quem espera enquanto o processo acontece. Nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento, Deus ensina a permanecer. Não se trata apenas de aguardar, mas de aprender a caminhar com estabilidade enquanto nada parece mudar externamente. Esse tempo forma raízes profundas, fortalece a confiança silenciosa e impede que o coração seja governado pela frustração. A promessa continua viva, não como expectativa ansiosa, mas como sustentação diária, que mantém a fé firme mesmo quando o cenário ainda não se altera. Essa fidelidade se manifesta de forma clara ao longo da história. Em Josué, capítulo 21, versículo 45, está escrito: De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. A declaração registrada em Josué surge depois de um longo percurso, marcado por deslocamentos, lutas, inseguranças e períodos de espera. O texto não romantiza o caminho, nem ignora o desgaste vivido pelo povo, mas reconhece que, mesmo diante de tudo isso, nada ficou inacabado. O tempo avançou, os cenários se transformaram e a fidelidade de Deus permaneceu intacta. O cumprimento da promessa, nesse contexto, não aparece como algo desconectado da caminhada, mas como fruto de um cuidado constante ao longo do processo. Deus não se manifesta apenas no ponto de chegada, ele sustenta cada etapa. Enquanto o povo avançava, havia proteção, correção, direção e fortalecimento. O resultado final não foi um evento isolado, mas a consequência de um agir contínuo, silencioso e preciso, conduzido ao longo do tempo. Deus continua trabalhando hoje com a mesma fidelidade que sustentou as promessas do passado. O que ainda não se manifestou não está esquecido nem perdido. Está sendo cuidado, preparado e alinhado com sabedoria. A promessa não se apressa, porque não depende da ansiedade humana para acontecer. Ela se desenvolve no tempo certo, preservando o coração e fortalecendo a estrutura interior de quem espera. No decorrer desse processo, o interior também é trabalhado com profundidade. Pensamentos são ajustados, emoções encontram firmeza e a confiança amadurece de forma silenciosa. Esse cuidado evita que a promessa chegue de maneira desordenada ou cause instabilidade. O que Deus entrega vem acompanhado de equilíbrio, clareza e sustentação, porque Ele não apenas cumpre o que promete, mas prepara quem vai receber. A fidelidade de Deus permite viver o presente com mais leveza. A mente encontra repouso, o coração se firma e as decisões deixam de ser tomadas sob pressão. Não há necessidade de antecipar resultados nem de controlar caminhos. Existe segurança em saber que cada detalhe está sendo conduzido, mesmo quando o avanço parece discreto e silencioso. Enquanto o amanhã é preparado, a promessa sustenta o hoje. Ela não exige pressa, mas constância. Deus trabalha além do que se vê, organizando cenários, alinhando tempos e preservando o que é essencial. Nada acontece fora desse cuidado atento, paciente e fiel. Com isso, a caminhada se torna mais estável. Há serenidade para avançar, clareza para discernir e firmeza para permanecer. A fidelidade de Deus não falha, não se desgasta e não se perde com o tempo. Ela sustenta cada passo até que o cumprimento se revele de forma plena e segura. A vida, então, passa a ser sustentada por uma confiança madura e silenciosa. O que Deus prometeu continua em movimento, guardado por sua fidelidade e conduzido com sabedoria. Mesmo que ainda não seja visível, já está sendo sustentado com fidelidade. Essa certeza organiza o interior, fortalece o coração e permite seguir com paz, sabendo que Deus permanece fiel do início ao fim, sustentando a promessa e cuidando de cada detalhe do caminho. Se sentir no coração, considere apoiar este canal com uma doação. O link está na descrição. Esse apoio nos ajuda a continuar levando mensagens de fé, reflexão e conforto a quem precisa ouvir esta palavra. Que Deus continue falando ao seu coração. E, se esta oração tocou você, permaneça conosco
e acompanhe a próxima mensagem que preparamos com carinho para fortalecer ainda mais a sua fé. Amém.